Meus amigos, eu acabei de ler o livro do Paul Johnson sobre o Winston Churchill, um livrinho delicioso que o grande historiador inglês fez sobre o maior de todos os estadistas inglês e do mundo. E uma passagem me chamou a atenção. O Paul Johnson coloca que as primeiras políticas ditas sociais, de cunho socialista, foram implementadas no começo do século XX na Inglaterra pelo próprio Winston Churchill. A biografia dele é um zigue-zague político. Ele teve em vários partidos, mas esse viés socialista eu não conhecia. Foi uma revelação para mim. Isso mostra que, no começo do século XX, mesmo aqueles que eram tidos como conservadores e defensores do liberalismo econômico já estavam impregnados pela lepra do socialismo. Isso na Inglaterra, isso nos Estados Unidos, na Alemanha um pouco antes com Bismarck, a gente viu o que aconteceu, e a coisa ficou pior depois da Revolução Russa, porque aí vendeu-se a ideia de que a reforma social era um antídoto contra o socialismo, que era uma balela, coisa furada. Esses grandes homens, inclusive o Churchill, eles esqueceram que o mal é o Estado em si. Essa era a percepção do Adam Smith e dos primeiros liberais. Não faziam concessões. É claro que o Estado sempre funciona como se estivesse no esquema Ponzi. Suas ações iniciais são sempre aparentemente benéficas e alargam riqueza, alargam renda, emprego, reduz o mal-estar social e por aí afora. Mas a gente sabe que depois de um certo tempo, no esquema Ponzi, a coisa vai pela entropia acelerada. Qualquer ação do Estado, se você tomar, por exemplo, a emissão de moeda é assim. É muito bom, muito saboroso ter o início da emissão de moeda. Todo mundo vai emitindo moeda e tal, de repente a inflação chega, aí a coisa fica difícil. Aí vem os desequilíbrios do balanço de pagamentos, aí vem desemprego, vem a tragédia que a gente conhece que está associada com a inflação. Mesmo vale para a política de emprego, mesmo vale para ditas políticas sociais. Não há alternativa que não seja separar o poder político do poder econômico. É pura ilusão achar que o Estado dá conta de puxar para si os riscos existenciais. O risco de desemprego, o risco de aposentadoria, o risco de doença, e por aí afora. O problema da educação, como se fosse um problema público, que não é um problema privado, na essência. Então a gente tem aí que, desde o início do século XX, as políticas socialistas foram se impondo não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Eu penso que a elite inglesa integralmente aderiu à ideia do socialismo fabiano, em maior ou em menor grau. Então a gente vai ter que, consequência desse processo, a gente vai ter as guerras, a gente vai ter o desmoronamento do Império Britânico, a mudança do padrão ouro para o padrão monetário que a gente agora conhece. Tudo isso vai acontecendo porque a elite econômica, financeira e política da Europa e dos Estados Unidos e do resto do mundo inteiro passou a acreditar que essa loucura era o melhor caminho. A gente vê que quando se entra no caminho dessa segunda realidade, dessa alucinação, não tem limite. Agora nós tivemos o 1º de maio, essa comemoração que sempre se faz, né? E estava me lembrando do Getúlio Vargas, a mesma coisa. Getúlio Vargas, de cima para baixo, impôs a consolidação da lei do trabalho e travou o mercado de trabalho do Brasil. Isso que está matando o Brasil desde sempre e agora mais do que nunca, porque o mercado mundial está integrado e quem não tem competitividade, flexibilidade nas leis trabalhistas, está fora. O Brasil está perdendo mercados a olhos vistos. Basta ler os jornais do dia. Mas tu está falando do 1º de maio. E 1º de maio eu vi um discurso lá do chefe da força sindical pedindo só 2 coisinhas básicas. Redução da jornada de trabalho e reajustes salariais trimestrais. Até o PT já passou o recado para ele dizendo que isso é inviável. Porque tornaria
a inflação brasileira ainda mais alta, com a indexação do salário trimestralmente, e pior, com o encurtamento da jornada de trabalho, se hoje a mão de obra brasileira já não é competitiva, aí a coisa ficaria muito mais problemática, sem contar o impacto que uma medida dessa tem sobre todo o processo logístico nacional, por exemplo, o transporte coletivo. A coisa não é singela, a coisa é complicada. Mas a gente vê que o irracionalismo de quem demanda um negócio dessa envergadura. Mas se pode o mais, se pode o menos. Se pode emissão, se pode isso, por aquilo, pode tudo. Então, quando a gente politiza todo o processo econômico, quando a gente junta o processo econômico com o processo político, que é o modo fascista de governar, que é o que está aí, esses irracionalismos são colocados sobre a mesa. E, na verdade, meus amigos, o que eu percebo é que essa estiolação da balança comercial, esse déficit enorme do balanço de pagamentos, essa elevação da inflação, são todos sintomas que o Brasil vive além das posses. E se isso acontece, vai ter que ser corrigido. O Brasil visivelmente está dando sinais exteriores de riqueza que não tem, viajando muito no exterior, toda a frota de automóvel no Brasil é uma grandeza. Quando eu saio no trânsito, eu falo, nossa, que maravilha que é o nosso país. Então, meus amigos, a gente tem que estar atentos, porque a doença socialista começou na elite. Mesmo Churchill padeceu dela. Para não falar dos governantes americanos do primeiro quartel do século XX. Então, o que nós podemos dizer é que sair dessa enrascada em que o mundo se meteu não vai ser simples, porque pressupõe a volta do direito natural, pressupõe a volta do liberalismo econômico, pressupõe a volta de uma moeda que tenha uma âncora real. É tudo isso que os socialistas não querem nem pensar, mas terão que pensar.